É o segundo dia de greve na saúde e hoje os efeitos podem sentir-se mais em algumas unidades hospitalares. É a estimativa dos sindicatos, tendo em conta que os enfermeiros de todo o país associam-se à paralisação. Ontem os enfermeiros fizeram só greve em 5 distritos e quanto a números, os sindicatos falam de uma adesão que rondou os 80%. Os trabalhadores da saúde lutam pelas 35 horas semanais para todos, pelo pagamento de horas extraordinárias e pela contratação de mais pessoal. Seguimos agora para o Hospital de São José, em Lisboa, com o João Ricardo Vasconcelos. E esses efeitos sentem-se mais hoje, João Ricardo? Esses efeitos sentem-se mais hoje, porque efetivamente os enfermeiros acabaram por aderir neste segundo dia de paralisação em todo o território nacional, sendo que se ontem, parcialmente, e só falando dos enfermeiros que aderiram à greve nos tais 5 distritos de Faro, de Santarém, de Castelo Branco, de Viana do Castelo e de Braga, essa greve rondou os 77%, sensivelmente. Hoje o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses garante que esses números serão muito mais expressivos e principalmente a Norte, onde essa taxa poderá atingir mesmo os 90%. No turno da noite, o número ficou-se pelos 78,6%. Estes são números nacionais, adiantados pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, sendo que estimam que depois de finalizar este período da manhã, que vai das 8 da manhã até sensivelmente às 4 da tarde, essa taxa de paralisação, o número de enfermeiros que efetivamente não compareceram ao trabalho, poderá ascender então, a título nacional, aos 90%. O mesmo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, hoje, há pouco menos de uma hora, aqui numa conferência à porta do Hospital de São José, dizia que o Governo já não tem motivos para negar a satisfação de todas as exigências dos profissionais do setor, porque depois do procedimento por déficit excessivo, a União Europeia acabou por aliviar, não penalizando de todo o país. E por isso, António Costa tem agora que resolver este problema, quer contratando mais profissionais, quer fazendo a retribuição devida das horas extraordinárias e impondo esse regime das 35 horas semanais a todos os profissionais do setor, incluindo aqueles que têm contrato individual de trabalho. Vamos ouvir essas declarações. Vem o enorme clamor dos enfermeiros relativamente ao Governo, exigindo a admissão de mais enfermeiros e a melhoria das suas condições de trabalho para prestar mais e melhores cuidados aos cidadãos, portanto, exigindo a reposição do valor das horas de qualidade, porque introduz um enorme problema de gestão nos serviços, exigem o pagamento do trabalho extraordinário, incentivos financeiros aos OSFs e harmonização salarial, e uma das últimas questões tem a ver precisamente com a aplicação das 35 horas dos enfermeiros em contrato individual de trabalho. O argumento central do Governo para retirar da negociação esta matéria foi precisamente o processo decisório que estava em curso nas instâncias europeias sobre a aplicabilidade das sanções. Ora, vista a execução orçamental do primeiro semestre e olhando as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que afirmou que para todos os efeitos práticos as sanções morreram ontem, significa que estão criadas todas as condições para retomar o processo negocial. Neste sentido, vai seguir agora, depois do almoço, uma carta para o Sr. Primeiro-Ministro, uma carta para o Ministro da Saúde, no sentido de retomarmos as negociações sobre a aplicação das 35 horas aos sítios. É vontade dos sindicatos, então, voltarem à mesa das negociações com o Governo, mas também é vontade dos sindicatos não aliviarem as pressões. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, em concreto, já agendou uma paralisação parcial por hospital e por região entre o período de 9 a 12 de agosto. E nessa semana irão parar os enfermeiros do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, os enfermeiros do Hospital da Figueira da Foz e também os enfermeiros do Centro Hospitalar do Algarve. Entretanto, os enfermeiros vão reunir já na próxima semana, vão continuar, aliás, a agendar reuniões para a próxima semana para decidir outras greves noutros hospitais. João Ricardo Vasconcelos, em direto do Hospital de São José. De Lisboa passamos para o Porto, para o Hospital de São João, com a Fátima Araújo. Boa tarde, Fátima. Este segundo dia está a ser mais difícil para os utentes? Boa tarde. Os níveis de adesão rondam os mesmos de ontem a esta hora, 80%. De resto, os impactos mais assinaláveis desta paralisação são em áreas que não são visíveis para nós jornalistas. Estamos a falar dos blocos operatórios e dos serviços de internamento. Não temos acesso a esses locais porque encontramos-nos na zona de consultas externas. Em todo caso, temos indicação de que aqui na região norte do país, o Hospital de Gaia, o Padre Américo em Penafiel e o Santo António no Porto não têm qualquer bloco operatório a funcionar.
funcionar. No São João, aqui no Porto, onde nos encontramos, apenas 2 dos 11 estão em funcionamento e nos hospitais de Viana do Castelo e Vila Real, os blocos operatórios estão a 50%. São estes os impactos maiores de uma greve que ronda os 80% e que apresenta sinais que, na leitura do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, pela porta-voz Fátima Monteiro, devem ser lidos pelo Governo. E eu penso que esta taxa de adesão se vai manter e penso que deve servir de um indicador para o Ministério da Saúde da importância de rever as políticas e as matérias que estão em cima da mesa e haver um retrocesso relativamente à aplicação das 35 horas para todos os enfermeiros, independentemente do vínculo, do trabalho extraordinário e da admissão de mais enfermeiros. É premente para dar a qualidade de cuidados que os utentes merecem e têm direito. Quem é que lá está? É o apelo do Sindicato dos Enfermeiros ao diálogo com o Governo. Nas consultas externas onde nos encontramos, tem sido um dia muito normal ao género daquilo que tem acontecido nos outros dias. Tempos de espera entre os 10 minutos e 1 hora no máximo. Não houve ninguém com quem temos falado que tenha estado à espera mais 10 minutos. Ainda assim, a assinalar uma ou outra contingência que deriva, obviamente, do facto de haver greve, que é os serviços administrativos estão encerrados. Podem ver aqui, temos 11 balcões completamente encerrados e, portanto, as pessoas, para validarem as consultas, têm que se dirigir àquelas máquinas vermelhas lá atrás, são 8, para validarem com o cartão de cidadão essas consultas. Acontece que validam, mas o circuito informático não processa essa informação para os computadores nos consultórios dos médicos e, então, algumas pessoas chegam aos consultórios e não são atendidas porque a informação não está nos computadores. Outro relato que nos têm feito é que há médicos a fazerem o trabalho dos enfermeiros, nomeadamente a pesar as pessoas e a medirem a tensão arterial, porque, uma vez que os enfermeiros hoje aderiram em massa, ao contrário daquilo que aconteceu ontem, que só foram efeitos visíveis em 5 distritos do país, hoje a greve dos enfermeiros é a nível nacional e, portanto, a ressentirem-se os hospitais, obviamente, da falta desses profissionais. Tirando isso, nas consultas externas, tempos de espera normais e um dia normal como qualquer outro. Efeitos, mais e menos efeitos no Hospital de São João, no Porto, com a Fátima Araújo. Passamos agora